A paz do Senhor Jesus, cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, estou aqui fazendo este vídeo, trazendo uma mensagem ao teu coração, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Irmão, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, uma palavra de fé, uma palavra de muita alegria, né? Do Espírito Santo, para que eu e você possa aprender junto, para que eu e você possamos juntos aprender com Deus. Porque a palavra é de Deus, a palavra é para a glória de Deus e Ele age por meio de nós, né? Eu entendo que o Senhor, Ele nos revela a palavra dEle para o propósito. O propósito é nos ajudar, nos fortalecer, abrir o nosso entendimento, porque Deus, Ele é fiel, Ele nos ama e Ele quer nos preparar, Ele quer cuidar de nós enquanto ainda nós estamos nessa terra. E quando fala preparar, fala para poder preparar para um grande casamento, o casamento da noiva, né, com o noivo que se chama Jesus Cristo. Irmão, é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração, sobre o casamento, né? Quando se trata de casamento, né, a gente aprende que a Bíblia nos ensina que o casamento do homem e da mulher é bíblico. É necessário que ali venham a ser fechadas as brechas. Por quê? Porque há uma união qual agrada a Deus, né? Tanto que Deus, a Bíblia diz em Malaquias, que Deus abomina os divórcios. Então, se há divórcio bíblico, há casamento bíblico também. Então, muitas pessoas às vezes acabam se equivocando, dizendo que não precisa casar, não precisa se unir ali conforme a palavra de Deus, né, num cartório, diante de um juiz, ali como Maria e José, a mãe de Jesus, né, foi feito tudo um casamento. Então, irmão, eu queria passar para os irmãos aí essa mensagem da parte de Deus, para que todos nós juntos venhamos aprender com a palavra de Deus. Peço para você, né, para que você abra a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 3. Irmãos, mas antes de a gente começar a leitura, analisando, buscando, desde Gênesis, ali, quando Jacó, Gênesis 24, quando Jacó, ele foi preparado ali para ter uma esposa. E o interessante é que o pai da moça fez com que Jacó trabalhasse 7 anos, né, de graça, para que ali era uma preparação para ver se realmente ele era o marido certo, né, o noivo certo para sua filha. Se ele passasse pelaquela prova ali, e realmente ele ia receber a mão da filha dele em casamento. E ali ele passou aquele período de anos, 7 anos, e ele achou que ia casar com aquela moça que ele tinha escolhido. Não, casou com a sua irmã mais velha. E para ter a mão daquela que ele queria, teve que trabalhar mais 7 anos, né, de graça. Então é tremendo, você vê que é uma revelação assim que vem, um ensinamento bíblico que o povo de Israel, né, qual o povo hebreu, ele tinha ali um ensinamento. E inclusive até na época de Jesus, segundo os historiadores, que vai testificar na palavra de Deus também, quando havia um noivado, para haver um casamento, havia um noivado. Ou seja, era uma preparação, era um período que o noivo ficava distante da noiva. Para quê? Para ali haver uma preparação. E o noivo, ele contava com um amigo dele, um amigo fiel, um amigo, sabe, íntegro, reto, de confiança. Para quê? Para estar levando as informações, levando as joias, levando as vestimentas, levando toda a preparação para a noiva. Para quê? Para a noiva ser adornada, ser uma noiva que seja preparada, para no dia do casamento ela ela está preparada para o casamento. Ela está ali perfeita, toda adornada para o noivo, né? Então, o noivo que vai envia seu amigo
para ali o seu amigo de confiança, leva ali as encomendas do noivo, leva ali sempre a mensagem do noivo para a noiva. Para quê? Para que ela seja preparada, para que ela veja que ele realmente, que o noivo gosta dela, que se preocupa com ela, que está sempre lembrando dela, sempre procurando cuidar dela, para quando chegar no dia do casamento, haver um casamento ali perfeito, né? Uma cerimônia perfeita, para que haja uma festa, né? Uma ceia, uma festa daquele casamento. E trazendo isso para Cristo, a Bíblia diz que Cristo ele é a cabeça da igreja, né? A igreja, como a palavra vai nos ensinar, que Cristo ele é a cabeça da igreja. Cristo é o noivo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Então, a gente precisa entender que quando Deus, Isaías, através do profeta Isaías, profetizou que iria um homem, iria diante, preparar o caminho do Senhor. Ou seja, preparar o caminho da noiva, preparar o caminho para o noivo, para adornar. Era o amigo do noivo era João Batista, né? Como a própria Bíblia vai nos ensinar, vai testificar com aquilo que o Senhor quer nos ensinar e falar conosco através dessa mensagem. Eu vou estar fazendo aí em pequenos vídeos, né? Vou fazer em sequência, mas eu peço para você, acompanhe direitinho nas luzes das Escrituras, examine as Escrituras, pegue a sua Bíblia, faça uma análise, né? Para testificar, para nós juntos aprender com Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Cordeiro, o noivo, ele está voltando. A palavra do Senhor diz que nós somos a noiva do Cordeiro, a igreja, uma igreja preparada. E como nós temos que aprender que nós somos a noiva? E qual noiva o noivo está esperando para casar? Então precisamos analisar. E é isso que o Senhor quer falar comigo e com você. Abra seu coração para que juntos nós possamos aprender com o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos estar lendo aqui. Mateus capítulo 3. A palavra diz assim, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de peles de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjunto aos Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Irmãos, até aqui, a Bíblia nos ensina que João Batista, ele foi enviado por Deus, como o profeta Isaías profetizou, dizendo que por este anuncia pelo profeta Isaías, no versículo 3, que dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Irmão, João Batista, João ele foi um grande homem de Deus. Ele foi um homem escolhido por Deus para preparar o caminho da igreja, o caminho da noiva. Para quê? Para que se chegasse até o noivo, porque há uma aliança. E no versículo 11
João vai dizer assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, veja bem aqui, João, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados. E João, ele vai dizer que aquele que vem após ele é maior do que ele, cujo ele não é digno nem de levar suas sandálias. E esse os batizará com fogo e o Espírito Santo. Irmãos, o que a gente aprende com isso aqui? O que João, através dessa mensagem de João Batista, aprendemos como foi falado. O amigo do noivo. João Batista, ele foi um amigo do noivo. Ele foi um amigo que levava ali uma mensagem à noiva. E qual é esta mensagem? Arrependei-vos. Arrependei dos vossos maus caminhos. Arrependei dos vossos pecados. Então João, ele era um amigo do noivo. Ele era um amigo para preparar a noiva. Preparar a noiva em santidade, em arrependimento para o noivo. Porque o noivo, ele vai casar com a noiva. Mas para haver um casamento, como foi falado, como é lá em Israel, né? No tempos antigos, não sei nos dias de hoje, mas eu creio que ainda tem muito essa tradição, que quando é uma mulher prometida ali a um varão, né? A um noivado, ali o noivo, ele tendo um amigo ali, um amigo verdadeiro, um amigo fiel, é ele que vai fazer ali a ponte, né? Ele que sempre vai levar, adornar a noiva, vai levar presentes, vai levar, sabe, joias, roupas para a noiva, para ela ser adornada, para quando chegar no dia do casamento, ela está preparada, ela está adornada, ela está bonita, ela está com um penteado muito bonito, porque o noivo está cuidando, através do seu amigo. O seu amigo vai até a noiva, levar as boas novas, as notícias para aquela noiva, mostrando que o noivo está preocupado, ama e está aguardando para esse grande dia, o casamento. Mas primeiro a noiva tem que ser adornada, ela tem que ser purificada, trazendo para o espiritual. João Batista era um amigo do noivo. E para isso ele ia levar as boas novas, preparar o caminho. E como era essa preparação? Ele pregou o arrependimento. Como a própria palavra diz que João Batista, ele pregava o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Seja ali, é chegado o grande dia, é chegado o momento que vocês têm que ser preparados para o casamento com o noivo. É isso que a palavra está nos ensinando. Irmãos, e o que nós temos que entender? Peço que você abra também em João capítulo 3, versículo 23. Vamos aprender mais e mais com a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 23. Vamos aprender com a palavra de Deus que João Batista, ele era o amigo do noivo. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, seja mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu.
Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aqui nós vemos que lá em Mateus 3, quem foi enviado diante de Jesus para preparar a noiva, a igreja, é João. João é o amigo. Vamos aprender. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este é meu gozo, ou seja, minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha aqui, para a honra e glória do Senhor, irmãos. Olha que palavra tremenda que o Senhor está falando comigo e com você. Aqui João, ele se refere ao quê? O amigo do noivo, né? Como é feito lá o casamento em Israel. O noivo, ele pede sempre para o seu amigo fazer essa conexão com a noiva, conversar, adornar a noiva. E aqui João se colocou nessa posição, que ele era o amigo do noivo. E o que a missão dele era preparar a noiva, era levar a mensagem de Deus para aquele povo, que é a igreja, para que o povo vinha a ser purificado dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Essa é a missão do amigo do noivo, porque o noivo, ele vai se casar com uma esposa, e essa esposa é a igreja, qual precisa ser limpa, adornada, purificada, com as vestes brancas, e precisa-se do amigo, qual? Para levar essa mensagem até a noiva, para ser levado o presente, para ser levado as joias, para que quando no dia do casamento haver uma grande festa, para que a noiva esteja preparada para o noivo. E aqui mostra que João, ele batizava. E o batismo, João diz, e eu vos batizo com água para arrependimento dos seus pecados. Irmão, não tem como eu e você ser uma noiva pura, purificada, adornada, se não for pela palavra de Deus, pelo arrependimento, porque o arrependimento mostra pureza, mostra santidade em nossas vidas. Para isso, o amigo do noivo, João Batista, como ele se colocou aqui, quando seus discípulos questionaram junto com alguns judeus, falando: mestre, aquele que o Senhor deu testemunho em redor do Jordão, que estava contigo, que o Senhor batizou, ele agora está batizando. Pessoas estão indo até ele, estão seguindo a ele. E João diz que não foi dado ao homem algo se não primeiramente do céu não viesse, a autoridade do céu. E João vai dizer que a alegria dele, aqui como vai dizer aqui na palavra, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunho de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este é minha alegria, está cumprida. Olha aqui, irmãos. João Batista, ele se colocou como um amigo do noivo. E ele fala: a esposa, eu vim preparar a esposa para o noivo. E a minha alegria é ver a esposa preparada, a noiva preparada para o noivo, porque a esposa é dele. E a minha alegria é ver o casamento, ver a noiva sendo preparada. Irmãos, é tremendo essa revelação da parte de Deus. E quem é essa noiva, irmão? Essa noiva é eu e você como igreja. Então aqui a palavra nos ensina que João se alegrou. João, ele se alegrou porque ele
reconheceu que ele era o amigo do noivo. Ele era o amigo que veio, era ele que era o mensageiro para levar a mensagem do noivo, para ser preparado o casamento com a sua noiva, adornada, pura, limpa, sem mácula e sem ruga. É isso que João está dizendo, que ele era o amigo e a alegria dele era quando a noiva recebia a palavra do noivo e ali era adornada, limpa e pura, se preparando para o seu casamento. Irmãos, e da mesma forma eu vou estar fazendo outro vídeo e aqui é só o começo para que a gente venha compreender essa mensagem, o que Deus vai falar grandemente ao nosso coração, nós como a noiva do Cordeiro, o que precisamos aprender a cada dia, como é tremendo essa mensagem que Deus vai falar conosco. Então, eu creio que já está dando para você entender que a igreja é a esposa do noivo e esse noivo é Jesus Cristo. E agora, irmão, nós vamos conhecer. A Bíblia diz que João, ele, até o certo período, ali em Israel, em Jerusalém, ele foi usado grandemente por Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, enviado por Deus para preparar a noiva para o Cordeiro. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro, ele ficou nessa terra durante 3 anos e meio, fazendo a sua obra, preparando a sua noiva, mostrando para a noiva ali que ele é o noivo, que haverá um casamento, uma grande festa, uma grande, uma grande ceia celestial, que ele vai voltar, como ele mesmo disse lá em João 14, que ele iria preparar a morada. Como a gente vê no mundo, quem casa quer casa. O noivo ele quer já comprar, preparar toda a casa. E Jesus ele foi esse noivo, ele é esse noivo, ele diz: eu vou preparar morada para minha noiva e voltarei para buscar vós para mim mesmo. Aonde eu estiver, vós também estará comigo. Irmão, é tremendo essa palavra. Não deixe de analisar essa pregação para que você venha a ser fortalecido pelo Espírito Santo. É uma palavra de fé, é uma palavra de ânimo. Eu creio que quando chegar no final dessas ministrações você vai estar muito feliz com Deus, porque é uma palavra do Espírito Santo ao teu coração, ao meu coração. Eu fico muito feliz de estar compartilhando essa mensagem da parte de Deus ao teu coração. Tá bom? Vou fazer outro vídeo para que você não fique muito grande. Perdão, ficou até um pouquinho grande, mas os outros eu creio que vai ficar mais curto. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.